Boa noite, meus queridos, amados. São muito bem-vindos aqui para participarem conosco desta noite, que é uma noite muito especial, uma noite de celebração a Deus, uma noite em que nós queremos agradecer a Deus pela história desta igreja, esses 100 anos de existência. Nós louvamos ao Senhor. E como igreja nós temos nos preparado para este ano, que é um ano do centenário da igreja. Então, como pastor presidente da igreja, em nome da diretoria, em nome da liderança, eu quero dar boas-vindas a todos. Vamos ter um momento que nós vamos pelo menos tentar identificar alguns que estão conosco hoje. Alguns vão ter um destaque, não porque são mais especiais, mas fazem parte da história dessa igreja, né? Fazem parte, são familiares de ex-pastores. Ao longo desses 100 anos, a igreja teve 7 pastores. Eu sou o 7º pastor da igreja. Estou aqui nesse ano, completando 10 anos de ministério aqui. E hoje também é um dia que eu também estou muito emocionado, não somente por conta da festa do centenário, mas porque exatamente hoje eu estou completando 41 anos que eu fui consagrado pastor. Então eu estou grato a Deus, e nesses 41 anos eu nunca fiquei sem pastorear nem um dia. Deus sempre me deu uma igreja e um rebanho para pastorear. E nos últimos 10 anos eu tenho tido o privilégio de estar aqui, conhecendo tantas pessoas, vivenciando experiências maravilhosas da fé cristã, por pertencermos à Igreja de Cristo, conhecendo amigos como eu vi hoje lá atrás, está lá no último banco, o Arthur e a Mônica, que são nossos vizinhos aqui do lado. Já fui na casa deles orar. Esse daí eu vou pedir para ficar em pé, porque ele é botafoguense. Eu sou flamenguista, mas vou pedir para eles ficarem em pé. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Vocês são bem-vindos aqui. O Arthur e a Mônica são meus amigos, moram aqui do lado. E eu fiquei muito emocionado quando vi vocês aqui, e vocês são convidados a voltarem amanhã também para estarem aqui conosco. E tantos outros, vai ser apresentado pela Elza aqui, destaque a familiares de ex-pastores da igreja, alguns que já estão na presença do Senhor, e nós não temos mais a presença deles aqui, mas familiares vieram aqui. Rever hoje esses irmãos, para mim é uma alegria, uma emoção muito grande. Então, a proposta de hoje e desse final de semana é exatamente a proposta de louvar a Deus, agradecer a Deus pelos 100 anos da igreja. A igreja não é perfeita, o pastor não é perfeito, porque nós somos a igreja. O que nós temos aqui é o templo que foi construído na época que o pastor Joel foi pastor desta igreja. Mas nós somos a igreja, e nós somos imperfeitos, mas mesmo sendo imperfeitos, Deus nos ama, Deus nos acolhe, Deus nos recebe, e a gente sempre procura fazer o melhor para alcançar a perfeição, para viver na presença do Senhor. Então eu fico muito feliz e grato a Deus. Também estou mais contente porque minha esposa ficou 15 dias lá com a nossa filha que nos deu mais um netinho, o Samuel. E aí ela voltou, já estou feliz. Quando ela sai e fica fora assim, eu fico meio deprimido, fico só lá em casa com um gatinho não, um cachorrinho. Então é um problema sério. Mas que Deus nos abençoe, todos serão bem-vindos, são bem-vindos, digo, e todos são convidados a estarem conosco nesta noite de louvor, de adoração, de celebração a Deus, de exposição da mensagem da palavra de Deus que o pastor Joel vai fazer, e depois no final também um momento de confraternização que vamos ter lá embaixo. Todos são convidados para esse momento também, e que Deus aceite esse louvor, porque quando a gente se reúne aqui, a gente se reúne para o louvor do Senhor. Na verdade, nós não estamos aqui para assistir um culto, nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor. Quem vai assistir o nosso culto é Deus. É Ele que vai ver o culto que a Ele estamos prestando, que é de coração, que é sincero. Então nós vamos fazer isto
nesta noite. Alguns pastores já estão conosco, vão ser oportunamente apresentados também, e nós abraçamos e recebemos a todos. Mas como nos diz o boletim, nós vamos procurar seguir essa ordem aqui da noite. Há um texto aqui que a Marcela escolheu, que é o Salmo 126, versículo 3, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vamos todos juntos recitar, está aqui no nosso boletim, esse texto do Salmo 126, versículo 3, todos juntos então. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. E porque estamos alegres, nós vamos adorar, vamos celebrar. Marcela, que é a ministra de música, com a nossa equipe de louvor e adoração, tem a palavra nesse momento, para esse primeiro momento. Boa noite, querida igreja. Boa noite. Eu quero convidar você para esse tempo especial. Eu quero que você, nesse momento, pense exatamente nesse texto que a gente acabou de ler. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. A gente poderia trocar esse estamos por somos alegres, porque o Senhor nos dá uma alegria que não é passageira. Você que está aqui nessa noite, que já tem o Senhor como o Senhor da sua vida, Salvador da sua vida, você pode dizer: eu sou feliz. Você pode dizer isso? Eu sou alegre, eu sou feliz. Sabe por quê? A alegria do Senhor é a nossa força. E nós estamos aqui hoje pela força do Senhor. É o Senhor quem nos mantém de pé. Amém? Meu desejo nessa noite é que Ele mesmo inspire a você e a mim, para que a gente consiga render a Ele toda a honra e toda a glória, aquele que é digno de receber. Amém? Você pode ficar de pé? Com pau. Receba o nosso louvor nessa noite, Senhor. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia.
semana a gente teve muitos ensaios aqui na igreja. E uma das coisas que a gente falou num momento de ensaio do coro foi assim, que tava um barulho, todo mundo conversando. Eu falei, gente, a gente precisa ensaiar. E aí eu falei para eles, gente, vocês já pararam para agradecer por esse barulho aqui dentro da igreja? Essa conversa. Você lembra do momento da pandemia que a gente queria ouvir esse som? E o que a gente ouvia era silêncio. Você pode agradecer a Deus pela vida daquele que está do seu lado aí, nessa noite? Quem está atrás de você, quem está do seu lado, à sua frente. Então agora é o momento de você fazer isso. Cumprimente quem está do seu lado. Abençoe essa pessoa com seu sorriso. Amém? Pode sair do lugar se quiser. Não deixe ninguém ficar sem um abraço nessa noite. Que você seja abraçado pelo Senhor nessa noite. Que enquanto nós estivermos aqui cantando esses louvores, o seu coração seja tocado. Que o Espírito Santo ministre ao teu coração, à tua mente. Porque enquanto nós cantamos louvores a Ele, a palavra dele diz assim, que em meio aos louvores Ele habita. E é em meio aos louvores que Ele pode transformar, Ele pode curar, Ele pode libertar. Abra o seu coração nessa noite. Ele deseja falar com você. Vamos cantar juntos. Vamos dizer juntos? Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Vamos dizer? Graças dou, graças dou. O que me deste? O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças. Com todo o nosso coração. O meu coração e o meu louvor, Com as mãos aos céus. mãos aos céus, como diz Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Vamos fazer essa declaração para o Senhor. Tens feito? Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, Teu amor? por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Podemos dizer? Graças dou, Graças te damos, Senhor. graças dou. O melhor que você pode dar. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, como diz Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Juntos. Graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Por essa igreja, graças damos pela vida de cada membro, graças damos pela vida do pastor Vitor, graças damos pela liderança dessa igreja, graças damos. Graças dou, Por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, sobre a família dessa igreja. graças dou,
pode sentar. Pastor? Quando nós podemos adorar ao Senhor, podem se assentar, queridos. Estamos aqui para dar graças ao Senhor. E nós queremos falar com Deus. E uma das bênçãos da vida cristã é falarmos com Deus através de Jesus Cristo, nosso Salvador. O próprio Senhor disse: tudo que pedir, diz em meu nome. É Jesus que tem a porta, a chave do céu. É Ele que, por meio dele, nós falamos com Deus. E eu quero convidar hoje para vir aqui o pastor Davidson Freitas, que é o secretário-geral da Convenção Batista Carioca. Fomos amigos no Seminário do Sul também, contemporâneos, e ele vai dar uma palavra em nome da convenção, que reúne todas as igrejas batistas da cidade do Rio de Janeiro, e depois ele vai orar agradecendo a Deus por esse momento. É um prazer recebê-lo aqui, viu, pastor? Boa noite. Boa noite, irmãos. Vamos estar aqui, pastor Vitor Hugo e toda a igreja, nessa noite memorável, 100 anos de organização desta igreja. É um motivo de celebrar ao Senhor, e eu falo em nome das outras 527 igrejas. Hoje nós somos, na cidade do Rio de Janeiro, 528 igrejas batistas, e temos mais 8 igrejas em organização nesse primeiro semestre ainda, não é? E é bom celebrar ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz em nossas vidas. Eu trago em nome da diretoria da Convenção Batista Carioca uma placa para que marquemos esse momento de gratidão a Deus em nome da convenção para essa amada igreja. Pastor Vitor Hugo, eu gostaria de passar às suas mãos essa placa, imagem da Convenção Batista Carioca, e também louvar a Deus por 41 anos de ministério pastoral do irmão nessa tarde, nesse dia especial. E nós ambos rubro-negros aqui, com gravatas rubro-negras, celebrando ao Senhor. Por isso, né, a gente tem que sempre destacar isso com os botafoguenses, vascaínos aí, tricolores, mas somos nós aqui, né, pastor? Pastor, antes da oração, eu quero chamar aqui uma pessoa. Nós não temos mais membros fundadores, mas temos aqui alguns que são bem com estrada rodada, né? E eu quero convidar para vir aqui receber essa placa em nome da igreja, o diácono João Belo. Eu vou pedir João Belo. João Belo não parece, ele vai vir agora, vocês não, mas ele tem 99 anos. Está inteirão. Sobe aqui, João Belo. Não precisa ninguém ajudar ele não, que ele não gosta disso não. Quem vem para essa igreja é assim, 99, 98, 100, é uma coisa. Então, meu amado irmão, o diácono João Belo, eu tenho a honra de passar às suas mãos essa placa de homenagem pelos 100 anos dessa igreja. Que bênção, né? E ano que vem o senhor vai estar aqui alcançando a igreja, né? Celebrando 100 anos para a glória de Deus, né? Que bênção. Amém, amém. Que Deus abençoe. E tem uma outra, ela não pôde vir hoje, que é a Balbina, também com 99 anos, mas deve estar conosco amanhã. Eu vou pedir ao pastor Davidson para orar, agradecendo a Deus por esse momento. Muito obrigado à Convenção Batista Carioca e pela lembrança. A sua vinda aqui nos alegra, nos abençoa, nos honra, e que Deus continue abençoando seu ministério. Foi bom conhecer seu filho hoje, 18 anos, que já está no Seminário do Sul, onde nós começamos. Eu me lembro quando eu tinha essa idade, fui para o seminário, e agora já estou com 41 anos como pastor. Então que Deus abençoe você também. O pastor vai orar. Bendito Deus nosso Pai, nós estamos aqui reunidos celebrando ao Teu santo nome, Pai. Tu és soberano, Deus onipotente, o fundador desta igreja. O Senhor ergueu irmãos, filhos Teus, para que esta igreja fosse organizada há 100 anos atrás. E ao longo desse centenário o Senhor tem sustentado essa igreja, tem feito essa igreja avançar em Teu nome.
Nós te louvamos, Senhor, por cada líder que já serviu ao Senhor no seio desta igreja, pelos líderes que servem hoje, por aqueles que estão em preparação para servir-te como líderes aqui nesse lugar, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor reina sobre todas as gerações e continuará reinando, Pai. Por isso nós celebramos ao teu nome e clamamos que as tuas mãos poderosas e generosas continuem estendidas sobre esta igreja, continuem estendidas sobre a vida do pastor Vitor Hugo e sua família, ó Pai, e que essa igreja continue avançando nesta cidade tão carente do teu amor e da tua graça. Que a tua paz, que excede todo entendimento, alcance as pessoas deste lugar, ó Pai, através desta igreja que é tua, Senhor. Nós honramos ao teu nome, celebramos a ti, te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu? Pode sentar ali, por favor, irmão João Belo. Obrigado. Meus irmãos, nós vamos continuar nesse culto de adoração, de celebração ao Senhor. E esse é o momento em que, como igreja, nós votamos aqui na igreja que hoje, amanhã de manhã e amanhã à noite, a igreja já tem feito isso, nós vamos estar levantando uma oferta de gratidão. Ninguém é obrigado a fazer isto, né? Esse é um compromisso nosso, como gratidão a Deus por aquilo que estamos realizando e aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. A palavra do Senhor, o salmista diz que darei eu ao Senhor por todos os compromissos, todas as bênçãos que Ele tem derramado sobre a minha vida. E nós temos a bênção de fazer isto. Essa igreja existe há 100 anos. Nós não recebemos nenhum centavo da prefeitura municipal. Nós não recebemos nenhum centavo do governo estadual e muito menos do governo federal. Tudo que tem aqui é o povo de Deus que faz, e faz voluntariamente. Ninguém é obrigado a fazer. Faz como reconhecimento de culto, de gratidão ao Senhor. E nós vamos fazer isto agora e vamos ter oportunidade. Mesmo você que não é membro da igreja, sentir no seu coração o desejo de fazer, prestar esse culto também ao Senhor, você vai poder fazer enquanto nós estivermos cantando, vindo aqui à frente e entregando a sua oferta. E também podem transferir pelo Pix para a conta bancária da igreja. Não fica nada, não tem, na Igreja Batista não tem nada no nome do pastor da igreja, nem de nenhum membro da igreja. É tudo em nome da igreja, no estatuto da igreja. Não tem nada aqui em nome do pastor da igreja, de algum membro da igreja. É tudo em nome da igreja. E nós vamos fazer isto agora e vamos ter oportunidade. E nós escolhemos como um cântico para esses momentos e para esta celebração, um cântico que diz "Estamos de pé", que tem autoria de Marcos Salles. Esse cântico conta a história da igreja, e não é dessa igreja só não, a história da igreja de Cristo, a história da igreja em todos os tempos, no tempo que a igreja foi perseguida, e no tempo em que os cristãos eram perseguidos no Coliseu, situações difíceis, momentos difíceis, que ainda hoje a igreja passa por ela, mas no passado foi muito pior. Ainda que eu creia que Deus esteja conosco, mas temos que nos preparar, porque tempos difíceis virão para nós cristãos, e aí temos que permanecer em pé, de pé. E essa música fala que estamos de pé. A nossa igreja aqui, 100 anos, teve uma história, momentos difíceis, lutas, né? Momentos difíceis mesmo, mas nós continuamos de pé. Então, vamos adorar ao Senhor cantando. E se você pode ficar em pé, fique em pé, porque cantar esse hino sentado não dá. Então nós vamos ficar, e você pode vir aqui na frente, dedicando seu dízimo, sua oferta de gratidão ao Senhor. Tu és a pedra angular, Tu és a rocha em quem nós nos firmamos. Amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados.
ainda permanecer em pé e nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar o irmão diácono Edson, que é da nossa Associação Batista Leopoldinense, que a gente faz parte, para vir também aqui à frente. Ele vai nos elevar a Deus uma palavra de gratidão, e nós estaremos agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, porque continuamos de pé. Irmãos, boa noite. Que legal, né, estarmos aqui nesses 100 anos. Eu, quando vou nas igrejas da Leopoldinense, eu faço a promessa que estarei lá nos 100 anos dessas igrejas. Algumas igrejas eu vou estar com 90 anos, 96, mas se eu tiver com esse vigor aí do nosso irmão João Belo, eu acho que eu chego lá. Me perguntaram ontem se o irmão João Belo era um dos fundadores. Eu falei, não, ele vai fazer 100 anos, mas ele ainda estava, acho que na barriga da mãe, né? Mas graças a Deus por estarmos aqui. Nós também, pastor, temos como associação um certificado para dar. A associação é mais pobre do que a CBC, então por isso que a gente está dando um quadro, ok? Jubileu de Jequitibá, 100 anos de jubileu. Então está aqui uma homenagem da nossa associação, uma homenagem da Associação Batista Leopoldinense, a primeira igreja batista na Penha, pelos seus 100 anos de organização. Nossa oração é que Deus abençoe cada um dos irmãos e suas famílias, derramando bênçãos sem medida sobre todos. Igreja organizada em 15 de 1 de 1924 e atualmente sob a liderança do pastor Vitor Hugo Mendes de Sá. Assina o pastor Sidney Machado, nosso presidente, irmão Edson, coordenador. Edson, muito obrigado. Antes da oração que você vai fazer, eu vou convidar a irmã vice-presidente da igreja, a irmã Elza, que também é relatora da comissão do centenário, para que ela receba das mãos do irmão, em nome da associação, esse certificado, e depois eu vou pedir para o irmão orar. Deus amado, nós te somos agradecidos por essa oportunidade. Obrigado pelos 100 anos da PIB na Penha. Obrigado por todas as fases que essa igreja passou, que a levou até este momento. Obrigado, Senhor, pelos familiares dos nossos fundadores. Obrigado pela vida do pastor Vitor Hugo, bem como sua esposa e filhas. Obrigado pela liderança dessa igreja, todos os líderes em todas as áreas. Que o Senhor esteja abençoando a todos rica e abundantemente. Obrigado por esse momento e aceita esse culto em louvor e adoração pelos 100 anos dessa igreja. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queiram sentar-se. Então fala aqui. Pode sentar-se, irmão. E o coral já vai vindo aqui para frente, o coral jubilado, por favor, que vai cantar logo em seguida. Eu estou querendo correr aqui contra o tempo, mas tem outro certificado. Esse daqui é meu mesmo. O pastor Vitor Hugo, ele fez 40 anos ano passado de ministério, e nós fizemos um certificado na ocasião, e aqui está o seu certificado dos 40 anos, apesar do irmão já estar fazendo 41, mas a data está retroativa, tá? Então, para todos os efeitos. Obrigado, muito obrigado. Feche seus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome. Que privilégio estarmos aqui nessa noite para bendizer o teu santo nome. Nós te agradecemos por essa oportunidade rica. Nós te agradecemos porque nós podemos olhar no auditório e reconhecer tantos rostos que já passaram por aqui, que talvez já foram membros daqui, outros que são membros daqui hoje, amigos, familiares, todos juntos, ó Pai, para agradecermos ao Senhor por essa igreja, a primeira igreja batista da Penha. Pai, Tu tens sido o socorro dessa igreja. Tu tens sido, ó Pai, a rocha desta igreja. E o que nós te pedimos é que o Senhor continue encorajando a cada vida, a cada servo, a cada filho que serve nessa igreja. Pai, Teu Espírito Santo possa tocar o coração de cada um, para que a cada dia a gente venha entregar mais e mais a nossa vida no Teu altar. O Senhor nos fez para a glória
glória para o teu nome. Nós somos semelhança tua. Pai, o propósito da nossa vida é glorificar o teu nome. Que esta igreja glorifique o teu nome em todo o tempo, Pai. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, irmãos. Nessa primeira música que vocês cantaram, eu quase que fiquei sambando aí, mas bonita. Queridos, eu queria nesse momento convidar para estar aqui comigo a irmã Elza e também a irmã Denise. A irmã Elza é vice-presidente da igreja e também é relatora da comissão do centenário. E a irmã Denise Pereira é a primeira secretária da igreja. Antes eu gostaria de falar que nós temos essa Bíblia com número limitado, que é a Bíblia do Centenário, que conta a história, tem aqui a fotografia dos pastores, o tempo em que eles estiveram à frente da igreja, tem também aqui a fotografia da diretoria atual, a fotografia com os membros da igreja. Nós tiramos em cultos diferentes, porque para tentar alcançar o maior número de pessoas, e temos outras informações, um histórico da igreja que a irmã Elza preparou, falando sobre a igreja. Mas você pode adquirir essa Bíblia, a igreja não está ganhando nada com essa Bíblia, mas é uma Bíblia histórica para você ter e para você guardar. Na verdade é mais para isso. Eu vou passar a palavra a Denise, que é a primeira secretária. Ela anotou alguns pastores, alguns dos quais já foram apresentados aqui, mas eu quero que ela destaque, e espero que depois que ela saiu de lá da frente não tenha chegado outro pastor, mas se chegou, vão me perdoar, mas eu vou identificá-los também. Boa noite, queridos. Estamos muito felizes, por receber tantos visitantes. Nós gostaríamos de apresentar a cada um nominalmente, mas não temos tempo hábil para isso, Então, nós queremos apresentar aqui alguns pastores que estão conosco nessa noite. Pastor convidado para nos trazer a mensagem do Senhor nesses 2 dias de celebração, pastor Joel Félix da Silva, que foi pastor também da nossa igreja no passado, e agora o pastor está pastoreando a Igreja Batista da Glória, em Vila Velha, no Espírito Santo. Pedi ao pastor para ficar de pé, ele vai estar a sua esposa, Bernadette, e a família, os familiares dos pastores também, fiquem presentes de pé. Amém, obrigada. Também o pastor Davidson Freitas, da Convenção Batista Carioca, o filho também, quem estiver acompanhando. Também está conosco o pastor Edmar Guimarães Pereira, da PIB de Ingá, de Niterói, está acompanhado das suas 2 filhas. Também o pastor Edmar foi pastor da nossa igreja, Amém. Pastor também Carlos Alvarez, da Assembleia de Deus do Malé, está conosco. Pastor Ricardo Brum, da Igreja Batista Central, em Santa Cruz da Silva, Santa Cruz da Serra, que é o pastor, a igreja que é filha da nossa igreja, Está acompanhado da sua esposa Leila. E pastor Antônio Siqueira Campos, da Igreja Batista Sião, em São Pedro da Aldeia. E sua família também, que está acompanhando o pastor. Tem também, esse é de casa, mas não posso deixar de apresentar o pastor Levi, que é o nosso ministro de evangelismo e missões, trabalhou muito nesse período. Levi, que Deus te abençoe. Um outro colega pastor que está voltando agora para a nossa igreja, que é o pastor Carlos Cláudio e a sua esposa Rosa. Levante o casal, fique em pé, por favor. Que Deus abençoe vocês. Tem algum outro pastor aqui que não, de qualquer denominação, que não tenha sido mencionado, porque a gente perdeu aqui? Mas todos são muito bem-vindos. Eu gostaria de dar a palavra a todos, mas não vou dar, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado, Denise, pela sua participação. Amanhã você volta com outros nomes, tá bom? A Elza, ela tem atuado como relatora da comissão do centenário, e é a comissão que está preparando muita coisa durante todo esse tempo, desde a ornamentação, desde a pintura lá embaixo, reforma,
compra do novo púlpito, compra da aparelhagem de som nova, compra do projetor novo, tudo isso nós estamos fazendo com aquele carnê do centenário e com essas ofertas que nós estamos levantando também. E vamos fazer obras ainda aqui na lateral. Estamos fazendo uma campanha para fazer a pintura externa do templo, que está precisando, principalmente depois que aquela árvore ali foi tirada, tem que fazer essa pintura, mas é uma obra cara, e nós vamos fazer isso também. Mas teve uma atuação muito grande na confecção da Bíblia, que vocês poderão adquirir na porta, e também da camisa do centenário, que ainda tem alguns exemplares. Mas eu vou pedir a Elza, eu estou falando isso tudo, mas eu vou pedir a Elza para ela fazer um destaque de algumas famílias aqui que representam ex-pastores da igreja, pastores que não estão mais conosco, né? Pastores que passaram por esta igreja, deram sua vida aqui, mas agora já estão na presença do Senhor. Eu vou pedir a Elza que faça esse destaque. Boa noite, irmãos. Vocês não imaginam que alegria está passando no meu coração, porque chegou o tão sonhado dia da celebração dos 100 anos desta igreja. Olha, irmãos, que expectativa, como eu me sinto assim, agraciada por estar viva, contemplando esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para agradecer a Deus, porque essa igreja chegou aos 100 anos e temos aqui tantas pessoas quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas se renderam aos pés de Jesus através da mensagem salvadora que essa igreja entregou. Então meu coração está assim palpitando de alegria, porque eu pude contemplar essa data dos 100 anos e estar aqui com os irmãos. E essa igreja foi fundada, foi organizada pela Igreja Batista de Laranjeiras. Eu pergunto, tem algum membro da Igreja de Laranjeiras aqui hoje presente? Nós não podemos contemplar nenhum membro aqui no momento, mas a Igreja de Laranjeiras veio disse que era tão longínqua a Penha naquela época, 1924, né? Aliás, a congregação era 1923. E só em 24 que nós fomos organizados em igreja. E eles vieram, imagino como deve ter sido difícil chegar até aqui, mas organizaram essa igreja, e essa igreja cresceu, né? E nós tivemos vários frutos dessa igreja. Organizamos a Igreja Batista do Grotão. Temos algum membro da Igreja Batista do Grotão aqui presente? Gostaria que ficasse de pé. Da Igreja Batista do Grotão. Da Igreja Batista de Braz de Pina, também é filha da nossa igreja. Temos ali, agradecemos a presença. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? E também a Igreja Batista Central de... Batista de Santa Cruz da Serra, como nós falamos. Se tiver mais algum irmão além do pastor e a sua esposa, eu gostaria que ficassem de pé também. Eu sei de irmãos que já falaram que virão amanhã, mas nós estamos felizes com a presença do pastor e nós gostaríamos de registrar então esses irmãos. Mas nós estamos aqui lembrando que a igreja nós tivemos 7 pastores até agora. O primeiro pastor foi o pastor Florentino Rodrigues da Silva, que era o pastor da igreja de Laranjeiras, e ele ficou 10 anos aqui na nossa igreja. O segundo pastor foi o pastor Carlos Rodrigues da Silva, e ele ficou aqui mais de 30 anos à frente desta igreja, e o seu neto está aqui representando. Eu vou pedir ao Renan Constâncio da Silva, que é o neto do pastor Carlos Silva. Ele está representando a família. A sua mãe não pôde vir, que já está com alguma enfermidade, mas eu agradeço muito a presença de você, viu, Levi? Renan, o irmão dele que é Levi. E nós temos também o pastor Oswaldo Rones, que ele dirigiu a igreja cerca de 16 anos. O pastor Oswaldo Rones foi um grande evangelista, né? E nós temos aqui representando a família, os seus familiares aqui. Eu vou pedir para ficarem de pé a sua filha Noemi, a Andréia e o seu neto André. Agradeço muito
presença de vocês. Muito obrigada por apresentar. Também temos o quarto pastor, que foi o pastor Joel Félix da Silva, que é o nosso orador. E nós estamos aqui muito contentes de receber o pastor Vitor Hugo já falou, que foi ele que construiu, com a igreja, com a membresia, construiu esse magnífico templo, né? Nós agradecemos, vou pedir para mais uma vez os familiares, estou vendo aqui a Júlia, né? A Júlia também, a sua filha está lá, a esposa Bernadette, o irmão do pastor Joel, a sua esposa, eu agradeço muito a presença de vocês. E o pastor Valdo, foi o quinto pastor dessa igreja, ele mandou uma mensagem, vou ler aqui. Prezados irmãos da querida Primeira Igreja Batista na Penha, com imensa alegria e honrado por fazer parte desta história. Gostaria de parabenizá-los pelo centenário da igreja. Este marco de 100 anos é testemunho do compromisso, dedicação e fé que vocês têm demonstrado ao longo dos anos. Que estes momentos de celebrações sejam uma oportunidade para render graças ao Senhor por uma trajetória tão inspiradora e renovar os votos de amor, serviço e comunhão. O ar-condicionado resseca, não? A fim de que a igreja siga avançando. Estamos de pé. Que Deus continue vos abençoando ricamente e guiando cada passo no caminho da fé. Com carinho e gratidão, pastor Valdo Fonseca de Oliveira e família. Ele é pastor da igreja de Curitiba, né? Segunda Igreja Batista de Curitiba. E ele mandou essa mensagem hoje, dia 16 de março. Obrigada. E nós iremos agora apresentar o sexto pastor, que foi o pastor Edmar Guimarães Pereira, que já apresentamos, está com as duas filhas. A sua esposa não pôde estar presente, mas nós agradecemos a presença do pastor. Agora, já falamos que o sétimo pastor é o nosso querido pastor Vitor Hugo Mendes de Sá. Sua esposa está ali, já pôde para ficar de pé, irmã Linéia. Os irmãos do pastor, o irmão do pastor, né? A família, pode ficar de pé, por favor. Gostaria de reconhecê-lo. Muito obrigada pela presença, está prestigiando-nos neste culto. E eu gostaria que ficassem de pé também todas as pessoas que nós convidamos. Nós convidamos muitos amigos e que nos prestigiaram vindo até aqui. Eu vou pedir que todos fiquem de pé. Por favor, nós temos aqui ex-ministros de música desta igreja, temos aqui o irmão Marinho, a irmã Rosinéia, e eu vou pedir para que fiquem todos os presentes que são visitantes da nossa igreja. O irmão André Guimarães também foi vice-presidente dessa igreja. Muito obrigada, nós agradecemos a presença de vocês, nós estamos felizes porque vocês atenderam o nosso convite e estamos honrados porque vocês estão aqui conosco. Nós estamos realmente muito gratos a Deus pela presença de nossos visitantes, dos nossos irmãos. Eu quero salientar também a presença do diácono, que muito participou aqui, Isaías da Costa e família. O diácono Isaías da Costa, ele foi um grande trabalhador dessa igreja, ele já está com a idade bem avançada, ele está com a sua esposa e a sua filha e seu genro. Vou pedir para ficarem de pé também. Muito obrigada, irmão Isaías, ele já está na casa dos 90, não é? Nós agradecemos há muito mais, 95 anos. Então, Deus possa estar abençoando a todos que atenderam o nosso convite. Quero também registrar o meu agradecimento às pessoas que colaboraram, prestigiando a igreja, presenteando esse púlpito, foi presente. Outros materiais foram
presentes. Então nós ficamos muito felizes pela atenção dos irmãos ao nosso pedido e aqueles que entregaram também a sua vida, ofereceram a sua vida, o seu trabalho, o seu esforço para nós realizarmos muitas coisas aqui, como Bazar do Centenário, Cantina do Centenário. Então nós ficamos muito felizes porque vocês atenderam aos nossos pedidos. Agradecemos então a vocês de coração. Obrigada. Eu vou convidar para estar aqui agora, vou pedir a Liné, minha esposa, para conduzir aqui o pastor Joel e a sua esposa Bernadette, e vou convidar para estar aqui à frente também, pode até trazer mais um copo de água, a Ana Lúcia, que é diaconisa e é braço direito aqui, braço esquerdo do pastor, muito dedicada aqui à nossa igreja, e nós louvamos a Deus pela vida dela. Ela vai orar, e nós com alegria recebemos esse casal aqui, seus familiares, e eu tenho repetido inúmeras vezes, já tem água aqui, nova água, viu, pastor? Então, já temos aqui, vou pedir a Liné para permanecer aqui, porque a Ana vai orar, agradecendo a Deus pela vida do pastor Joel, e também, fica aqui, Aninha, por favor, aqui, se comporte, por favor. Olha, o pessoal que tem vindo aqui na frente, assim, 80, 90, não é o caso da Ana, tá bom? Então, não é o caso da Ana. Muito bem, nós vamos orar ao Senhor, mas nós convidamos para estar conosco hoje o pastor Joel Félix, que foi pastor desta igreja durante 16 anos, muito querido aqui, que foi o que na ocasião tirou a igreja de onde ela estava, comprou essa propriedade aqui, tínhamos 2 casas aqui, demoliu as casas, começou essa obra aqui, e os irmãos não podem nem imaginar a dimensão. Hoje, às vezes, nós temos, pastor Joel, dificuldade em manter o patrimônio. Para manter o patrimônio já é difícil hoje. Imagine naquele tempo para construir esse patrimônio. Mas nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da Bernadette. Eu sei que vocês fizeram um trabalho maravilhoso aqui. Eu não me canso, os irmãos da igreja sabem disso. Estou constantemente repetindo isso, porque a Bíblia diz assim: a quem honra, honra. E quando chegou a época de comemorar o centenário, veio logo à minha mente o nome do pastor Joel. Eu disse assim: eu tenho que trazer aqui alguém que conhece a história da igreja, que deu seu sangue, participou, se envolveu. E o pastor Joel tem sido esse homem. Ele tem 47 anos de ministério e está pastoreando a Igreja Batista da Glória lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Há pouco tempo atrás chegou um irmão aqui e falou: cadê o pastor Joel? Aí responderam assim: está na glória. Eu disse: mas eu não sabia que ele já estava na glória. Pensou que você já tinha ido para o céu. Mas o pastor Joel é muito bem-vindo aqui, viu, pastor Joel? Você vai pregar hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite. Eu quero convidá-los a estarem aqui conosco. Eu vou pedir a Ana para orar e logo depois ele vai ter a palavra, e que o Senhor possa usar a sua vida mais uma vez. Eu só queria registrar que quando o pastor Vitor Hugo falou para mim, a Elza, que é a vice-presidente, que ele já tinha escolhido o pregador do centenário, que era o senhor, nós ficamos muito felizes, porque o pastor Joel é bênção, o pastor pai. Quando o pastor Joel chega, nosso pai chegou. E é uma bênção ter vocês dois aqui conosco nesta noite e amanhã também. E nós só temos que agradecer, porque Deus tem usado o pastor Vitor Hugo também nesse tempo e tem inspirado ele. E ele não poderia ter escolhido melhor pregador, melhor orador nesta comemoração do que o pastor Joel e sua esposa. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Não temos como agradecer, expressar nossa alegria do Senhor nos permitir, nesta noite, comemorar o centenário da primeira Igreja Batista na Penha, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que só estamos aqui de pé pela Tua graça e pela Tua permissão.
E nós te honramos porque a tua palavra diz que a igreja é de Jesus e que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, Senhor. E essa igreja, Senhor, tem sido luz aqui nesses 100 anos no bairro da Penha, Senhor. Nós glorificamos o teu nome por 7 pastores que passaram aqui e que todos que passaram deixaram sua marca, Senhor. E especialmente o pastor Joel, na construção deste templo, Senhor. Sabemos que tivemos muitas lutas, mas o Senhor estava à frente desta obra, Senhor. E deu força, saúde e condições para estarmos aqui nesta noite agradecendo a Ti. Senhor, obrigado pelo pastor Joel, por sua vida, pelo seu ministério, por onde tem passado. O teu servo tem sido testemunho vivo da tua palavra, Senhor. Abençoe ele, a Bernadette, obrigado pela sua companheira, que sempre está junto ao seu lado também na pregação do Evangelho. Como a Júlia, a Carolina, o André, seus netinhos. Senhor, obrigado por esta família. E também estendo, Senhor, aos seus pais e seus parentes, que o Senhor continue abençoando e dando vida e saúde e essa alegria que ele tem e inspiração em pregar a tua palavra. Use o teu servo nesta hora, Senhor, que ele fale aquilo que o Senhor colocou na sua mente e no seu coração, e que nós possamos receber com ouvidos espirituais e que possamos entender através do Espírito Santo a mensagem do teu servo. Mais uma vez eu te agradeço também, porque temos nosso pastor Vitor Hugo, sua esposa, suas filhas, seus netinhos, por essa família que é abençoada que o Senhor também colocou neste tempo aqui, para comemorar o centenário da igreja. Senhor, muito obrigado por tantos presentes, Senhor, espirituais, materiais, e o que nós sentimos sempre é a tua direção e a tua presença, porque nós fazemos planos, mas a realização vem de ti. Senhor, fica conosco, usa o teu servo, é a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus abençoe, obrigado. Pastor Joel, o púlpito é seu, Deus o abençoe, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar conosco nesse final de semana. Ele prega amanhã de manhã, às 10h15, e à noite, amanhã, às 19 horas. Mas depois da sua palavra, nós vamos cantar ainda um cântico, e aí vamos ter um momento lá embaixo de confraternização, e todos são convidados a participarem. Deus te abençoe, obrigado. Queridos, eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão, a minha profunda emoção de estar aqui nessa noite. A Elza disse que está feliz por viver esse tempo. Eu também estou muito feliz por estar aqui com os irmãos. A minha história com a Igreja Batista da Penha, ela começa no mês de março de 1981, quando eu recebi um telefonema de um irmão diácono da igreja, Bernardo, dizendo-se membro da comissão e que gostaria que eu viesse pregar na Igreja Batista da Penha, porque o meu nome tinha sido sugerido para me colocar à disposição de Deus, se fosse a sua vontade, para eu ser o pastor da Igreja Batista da Penha. Ali eu tremi, viu, pastor? Naquela época eu estava com 29 anos, pastoreando aqui no Rio, a igreja ali em Guadalupe. E pelo agir de Deus, Deus nos trouxe para esta igreja. E assim é que eu tomei posse no mês de junho de 1981, na primeira igreja evangélica batista na Penha, como o pastor Rôndio gostava de dizer. Antes da posse, ele nos levou em sua casa, lá no seminário. E a irmã Evangelina, carinhosamente chamada pelo seminarista tia Eva, fez um almoço para mim, para Bernadette, uma carne assada que eu nunca esqueci.
E o pastor Rony disse o seguinte: a igreja tem um desafio: construir um templo. Era um grande desafio. E não fui eu que construí, foi a igreja. E eu tenho que ser bastante sincero. A Bíblia diz que há quem honra, honra. 2 irmãos trabalharam comigo muito de perto na construção desse templo. Irmão Isaías, que era o primeiro vice-presidente, irmão Josias e irmão Bernardo me ajudando a procurar terreno. E Deus nos deu esse espaço aqui. Então, por isso, essa noite é uma noite de profunda emoção para mim. Mas eu sei de uma coisa, irmãos: por mais que eu ame essa igreja, e por mais que essa igreja me ame, a igreja, ela não é nossa. A igreja é do Senhor. E é por isso que ela permanece de pé. É por isso que ela está completando 100 anos. E o texto que Deus me deu para falar essa noite está no livro de Timóteo, quando Paulo, apóstolo, escreve uma carta a um pastor jovem que tinha a responsabilidade de dirigir uma igreja. E assim, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, a partir do verso 14, o texto sagrado nos diz, primeira carta de Paulo a Timóteo 3, a partir do verso 14: mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas, para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. A igreja do Deus vivo. Irmãos, nós vivemos tempos de profundas mudanças em todos os sentidos da vida humana, desde a segunda metade do século XX até esse limiar do século XXI. O mundo tem experimentado mudanças jamais sonhadas há pouco tempo atrás. E essas mudanças, quer queiramos ou não, elas também têm impactado a igreja. Mas nós não podemos perder a visão da igreja que vai prevalecer, da igreja da qual o Senhor Jesus afirmou lá no Evangelho de Mateus, quando ele indaga aos seus discípulos o que é que as pessoas fora daquele círculo pensavam acerca dele. E então os discípulos dizem: uns pensam que é Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus traz então a pergunta inquietante para aqueles que estavam seguindo diuturnamente. Pergunta-lhes o seguinte: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa afirmação de Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante, irmãos, que nós percebamos que a igreja que prevalece, ela precisa ter algumas marcas muito claras. Primeira marca,
é aqui o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, eu estou escrevendo para você, para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Primeira coisa que salta aos olhos para nós aqui, irmãos, é que a igreja não é de homens. A igreja não é dos pastores, embora muitos pensam serem donos da igreja. A igreja não é da liderança, a igreja não é dos membros. A igreja, ela é de Deus. E quando o apóstolo Paulo está falando a Timóteo acerca da igreja do Deus vivo, ele não está falando acerca de uma instituição eclesiástica. Ele não está falando acerca de uma organização apenas. Ele está falando acerca de um organismo, ou seja, algo que realmente veio a este mundo trazendo vida, como Jesus afirmou lá em João 10, dizendo que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Irmãos, a igreja é um lugar de gerar vidas, e vidas espirituais. Então nós precisamos ter a primeira visão da igreja. A igreja do Deus vivo é uma igreja que pertence a Ele e a mais ninguém. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, lá no capítulo 5, ele diz que Jesus Cristo abriu mão de todas as coisas, mas em relação à igreja, ele não abriu mão. E Paulo começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não se apegou a isso, mas abriu mão de tudo. Mas em relação à igreja, não. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é de Deus. A igreja não é dos homens, ela é de Deus. Quando a igreja começa a experimentar uma perseguição terrível, no livro de Atos registra isso, lá no capítulo 9, diz que Saulo, ele com o seu coração, a sua mente perversa, dominada por uma geração corrompida e perversa, ele queria acabar com aquele movimento que estava surgindo, o movimento da igreja de Deus. Ele pede cartas para ir trazer cristãos presos para serem mortos, como havia acontecido com Estevão. E então diz lá no capítulo 9, no verso 4, que ele é surpreendido por uma grande luz, e ele cai do cavalo, e ele ouve a voz de Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante, irmão, Saulo estava perseguindo os cristãos e a igreja, mas Jesus não diz: Saulo, por que é que você persegue a igreja em Jerusalém? Ele diz: Saulo, por que é que você me persegue? Porque Jesus e a igreja se confundem. A igreja é do Senhor Jesus. Ele foi aquele que comprou a igreja pelo seu próprio sangue. Então, por isso, Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, eu estou te escrevendo para que você saiba como se portar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo também, diz Paulo a Timóteo, ela tem nas suas mãos a resposta para esse mundo. Diz ele: esse é um grande mistério. Aquele que se manifestou em carne, ou seja, a encarnação, uma das mais preciosas doutrinas da igreja. Jesus Cristo se tornou como um de nós, o Jesus Emanuel, de quem o Evangelho de Mateus diz no capítulo 1, verso 23, que o seu nome será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A igreja tem esse mistério de informar ao mundo, de ensinar ao mundo essa mensagem preciosa do Evangelho. Um mundo sem esperança, um mundo sem solução, um mundo de almas e corações vazios precisa compreender aquilo que a igreja compreendeu, o mistério desse Deus vivo que se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a igreja, ela não tem poder algum. Todo o poder da igreja está em Jesus. É preciso que nós entendamos que a igreja é de Deus. A igreja tem nas suas mãos
a compreensão desse grande mistério. Deus se tornou como um de nós. Deus se encarnou. Deus veio a nós na pessoa de Jesus Cristo. Deus nos amou. E Deus, Ele que é o Senhor da igreja, Ele dá o privilégio de seres humanos como eu e você sermos alcançados por esta mensagem, sermos trazidos para o seu reino. Deus nos permite experimentar a bênção de sermos adquiridos por tão grande preço, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 18 e 19, dizendo: meus irmãos, não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro incontaminado. Ora, é Jesus a razão da igreja, ora, é Jesus o Senhor da igreja, e nós precisamos tomar muito cuidado com a igreja. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos, o pastor disse, e é verdade, eu estou com 47 anos de ministério, e ainda hoje, como aconteceu em 1981, eu temo e tremo diante da igreja do Deus vivo, porque eu sei que se não for a mão de Deus, eu sei que se não for o agir do Senhor Jesus na vida de seres humanos como eu e você, a igreja será uma organização como qualquer uma outra. Ela pode tornar-se poderosa para o mundo, ela pode ter uma eloquência na sua palavra para o mundo, mas ela não vai ter o poder que vem de Jesus, de transformar mentes e corações, fazendo das pessoas uma nova criatura, porque esta é a igreja do Deus vivo. Irmãos, tudo nesse mundo vai passar, mas Jesus não vai passar. Tudo nesse mundo vai passar, mas a igreja não vai passar, se ela for a igreja do Deus vivo. E a minha oração, irmãos, é que a querida Igreja Batista da Penha, que durante 100 anos tem sido a igreja do Deus vivo, ela permaneça sendo a igreja do Deus vivo. E essa é a igreja do Deus vivo, e a igreja que faz a diferença. Irmãos, o surgimento do fenômeno chamado igreja evangélica tem assombrado as autoridades, não só as autoridades, mas o Brasil de um modo geral. E amanhã eu vou falar sobre a igreja que faz a diferença. Hoje os políticos estão atrás da igreja evangélica, e a igreja evangélica tem gostado disso. Mas o que a igreja precisa fazer é ser a igreja do Deus vivo. Desde meado do século XX, mais precisamente nos anos 50 até a década de 70, começa um fenômeno chamado fenômeno neopentecostal, que trouxe uma nova realidade da igreja, onde o centro não é Jesus, é o homem, onde pastores não são servos, mas donos de igreja, onde igrejas tornam-se, até entre nós batistas, mega igrejas, com o poder de influenciar o destino da nação, mas não
se rendendo a Jesus, o Senhor. Irmãos, Deus quer que a igreja faça a diferença. Deus não quer uma igreja diferente. Deus quer que a igreja faça a diferença através do conhecimento da sua palavra, através da busca da santificação e através da observância de que toda glória deve ser dada a Jesus, o Senhor da igreja. Ele é aquele que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te escrevo isso, diz Paulo a Timóteo. Queria até estar com você, mas não posso. Mas estou escrevendo isso para que você saiba como se comportar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. A resposta para o homem desse tempo e de todos os tempos tem um nome, e o nome é Jesus de Nazaré. E Jesus se manifesta ao mundo através da sua igreja. Uma igreja que às vezes não tem prata e não tem ouro, mas tem o poder. Uma igreja que pode dizer: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, levanta e anda. Essa igreja, dizia eu, pastor Vitor Hugo, aqui estou terminando, começou a fazer um movimento de oração, 6 horas da manhã, 6 às 7. Os irmãos antigos lembram-se disso, porque precisava construir, não tinha dinheiro. Eu acho até bom quando a igreja não tem dinheiro. O antigo templo, uma casa adaptada, estava desapropriado. Alguém sugeriu que deveríamos ter ajuda de políticos evangélicos, que eu não vou mencioná-los aqui. E eles se prontificaram. E nos deixaram sentados lá, no gabinete deles, uma manhã inteira. Irmão Josias lembra disso, irmão Isaías lembra disso. Nós ficamos lá, igual bobos. E Deus, para mostrar que Ele é Deus, Ele usou um homem que não era cristão, era político também, mas não era cristão. E nós começamos conversando. Aquele homem nos encaminhou. Estivemos no gabinete daquele tempo do secretário de obras, oramos com ele. Ele entendeu a mensagem do Evangelho. E a igreja recebeu uma indenização da desapropriação daquele espaço ali, que ninguém acreditava, porque o governo não pagava ninguém, gente. Mas quando Deus quer, irmãos, quando Deus quer, ninguém segura. As pessoas vêm esse templo aqui e não conhecem a história, mas quem estava aqui conhece. Dizia eu para o pastor Vitor Hugo, um dia de sábado, com aquele meu focinho que não aguentava mais, cavando uma sapata. Aí estava lá o irmão Isaías, e a gente estava indo para o outro, um para o outro. A gente parecia maluco, como é que a gente ia construir esse negócio que a gente tinha projetado? Mas quando Deus quer, a coisa acontece. Por isso,
Quando os irmãos dizem assim, pastor Joel construiu, não foi o pastor Joel, gente. A liderança construiu, não foi a liderança, gente. Foi a mão de Deus. Foi o agir de Deus. E eu louvo a Deus pelo milagre que Deus fez. Deus abençoou, construímos sem dever nada a ninguém. Só a Deus. Nada a ninguém. Um milagre. Um milagre. Porque a igreja é do Deus vivo. Amanhã eu queria falar sobre a igreja que faz a diferença. Eu vou trabalhar essa questão de algumas coisas que tentam matar Deus na igreja, porque Deus não pode morrer, né? Mas Deus sai. Quando a igreja não quer fazer o que Deus disse para fazer, Deus sai. E a igreja não caminha. Deus nos ajude, irmãos, a ser essa igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Que responsabilidade! No mundo de mentira, a igreja ser coluna e firmeza da verdade. Louvado seja o nosso Deus. Pastor. A equipe de louvor vai estar aqui com a Marcela e nós vamos cantar. E depois do cântico nós vamos orar e vamos encerrar essa reunião de hoje, esse encontro abençoador. 21 horas, estamos dentro do nosso horário. Convidamos a todos para estarem lá embaixo, na parte inferior do templo. E também você que quer a sua Bíblia, tem poucos exemplares, é um número limitado, pode procurar lá na porta. E amanhã nós temos a escola bíblica dominical, às 9 horas, depois às 10 horas e 15 minutos temos o nosso culto, e à noite, às 19 horas. Mas vamos cantar agora, porque depois de ouvirmos esta palavra, que a igreja, ela é a firmeza da verdade, a coluna e firmeza da verdade. Nós precisamos cantar: Senhor, de Ti preciso. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdida estou, guia-me por Teu amor. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. Se estou perdido, encontro a graça, e onde a graça Tu estás, se estás aqui, a liberdade, Tua vida em mim é santidade. Você pode ficar de pé, vamos cantar isso juntos? Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso. E quando a tentação surgir, que minha vida cante a Ti. E se eu não conseguir mais suportar,
teu amor me guardará. E se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso. Vamos dizer isso. Ele é o nosso defensor, justo e fiel. Justo e fiel, de ti eu preciso, Senhor. Ó Senhor, de ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se você precisa do Senhor, diga amém. Amém. Nós vamos orar. O pastor quer agradecer a todos que estão aqui, que vieram, que participaram desse culto ao Senhor. Quero convidar o pastor Edmar, que foi pastor desta igreja, para orar no encerramento desse culto. E nós vamos estar lá embaixo para o momento de confraternização. Todos são convidados a estarem conosco, voltarem amanhã de manhã e também amanhã às 19 horas. Vamos ter momentos também abençoadores aqui. Mas muito obrigado por sua participação, por sua vinda hoje para estar conosco. Muito obrigado, pastor Joel. Muito obrigado à equipe de louvor, Marcela, nossa ministra de música, coral que cantou. Vocês formam um time muito legal. Parabéns. Que Deus abençoe vocês e que o Senhor esteja conosco. O pastor Edmar vai orar e depois eu vou impetrar a bênção apostólica encerrando esse culto. Querido Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor Deus, e reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, reconhecemos, ó Deus, o teu poder na vida da primeira igreja batista da Penha, Senhor Deus. Te louvamos, ó Deus, por esta igreja que neste tempo, recordando a sua história, a sua trajetória de lutas e vitórias, pode cantar: temos por lutas passados, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Pai querido, nós te louvamos por este marco extraordinário na vida desta igreja. Te agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que por aqui passaram, que deram seus dons, dedicaram seus talentos, suas vidas, seu tempo, para que esta igreja pudesse marchar, alcançar, ó Deus, vidas, cumprir o seu propósito aqui neste lugar. Te agradecemos pelos pastores que por aqui passaram, te agradecemos, ó Deus, por diáconos, líderes, irmãos queridos, e a bênção que cada um foi na história desta igreja. Te agradecemos sobretudo, ó Deus, pela boa mão do Senhor, que conduziu a igreja em triunfo, vitoriosa até aqui. E podemos, ó Deus, sem dúvida alguma afirmar: até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor pela PIB Penha, e por isso todos nós estamos alegres. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, e em nome de Jesus nós te glorificamos por tudo quanto temos visto e ouvido nesta celebração do centenário desta igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. E agora que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso único Salvador,
Senhor, desta igreja, e a comunhão eterna do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre, quando a tua igreja diz amém. Que Deus a todos abençoe. Ide na paz do Senhor.